Olá, hoje é 3 de janeiro de 2023. O grupo de conjuntura está aqui reunido para mais um podcast, o primeiro do ano. O primeiro sob já o novo governo eleito, governo Lula. Nós ainda temos muito, quer dizer, já tem muito mais informação do que antes, mas ainda há poucos elementos, mas a gente vai tentar, a partir das informações que a gente tem, tentar pensar um pouquinho sobre 2023, sobre, enfim, por vários ângulos. Cada um de nós vai aqui fazer a sua apreciação. Então, eu vou começar aqui é, colocando assim uma coisa bem objetiva, tá? Eu vou aqui listar, pensando aqui basicamente na questão do crescimento econômico. Vou aqui tentar listar fatores que podem contribuir para o crescimento, fatores que podem contribuir para reduzir o crescimento, fatores negativos, né? Vou comentar basicamente sobre isso e vou começar aqui a minha listinha pelos chamados fatores expansionistas. É, é, Primeiramente, colocando aqui um que normalmente não é muito referido, mas que é o fato do crescimento da agropecuária. A agropecuária cresceu, teve um crescimento ligeiramente negativo em 2022, então puxou o PIB um pouquinho para baixo, mas ela deve ter um crescimento muito forte em 2023, em torno de 10%. O IPEA, por exemplo, está projetando um crescimento de 11% para a agropecuária, e se essa projeção do IPEA estiver certo, só a agropecuária daria uma contribuição de 1% para o crescimento do PIB no ano que vem. Isso aí não considerando os efeitos indiretos sobre indústrias que processam os produtos agropecuários, as indústrias de insumos para a agropecuária, etc. Então, isso é um fator importante. O segundo fator é o aumento dos gastos públicos, né? A PEC da transição está promovendo uma expansão, uma possibilidade de expansão muito forte dos gastos públicos, né? E essa sinalização de aumento dos gastos, que já está provocando grandes demandas, etc., será uma coisa muito difícil de reverter na prática. A minha impressão é que vai acontecer. Há todo um debate se vai acontecer de fato esse aumento ou não dos gastos, mas a minha impressão particular é que vai acontecer. Vamos ver. Claro que isso aí, em algum momento no futuro, pode começar a ter efeitos negativos se um descontrole fiscal ficar claro, e isso aí prejudicar bastante as expectativas, o investimento, etc., e a gente teria um impulso na direção contrária. Além disso, o aumento dos gastos com salários que vão ser generalizados no setor público pode ter algum efeito contágio sobre o setor, sobre os salários em geral, ainda mais que o dado que o desemprego está muito baixo, então o mercado de trabalho está ficando mais apertado. Um par de dados aqui, a última PNAD mostrou um desemprego se aproximando em torno de 8,3%, em termos sazonais um pouco menos disso, que corresponde à média, por exemplo, da taxa de desemprego no segundo governo Lula, que foi quando a economia estava mais aquecida. Então, isso aí mostra que a gente está com o mercado de trabalho já apertado. Aliás, os salários cresceram mais de 5% no último trimestre da PNAD, que vai até outubro, contra igual trimestre do ano anterior. Então, eu estaria. Por fim, existe também uma visão otimista internacional com o Brasil, devido ao distensionamento das relações políticas internacionais do país. Tudo isso pode contribuir do ponto de vista do investimento estrangeiro. Por outro lado, do ponto de vista pelo lado contracionista, nós temos, primeiro, acho que o fator mais importante, a política monetária contracionista, com altas taxas de juros, está começando a fazer seus efeitos já e vai ter os seus efeitos plenos em 2023. Esse fator deve ser acentuado pelo prolongamento de altas taxas de juros e, eventualmente, até um aumento para se contrapor à política fiscal e eventuais efeitos inflacionários.
Acho também que um outro fator que deve prevalecer, negativo, seriam os efeitos da incerteza relacionada à política fiscal, que pode comprometer o investimento, já tinha feito menção a isso. A desaceleração da economia mundial, que deve ser forte, principalmente na China, no primeiro semestre deste ano, associada aos efeitos desse surto de Covid que está acontecendo na China. Isso pode afetar, ou tende a afetar os preços das commodities para além da contração geral da economia mundial, e afeta negativamente a renda dos setores agropecuário e mineral. Temos ainda, desse lado negativo, o efeito negativo do aumento do comprometimento da renda das famílias com serviço de dívidas, que está no maior nível desde 2005, né? Então, isso aí pode ter um efeito negativo sobre o consumo. E, muito importante, o esgotamento do impulso, que foi muito importante em 2022, dado pelo fim das restrições da pandemia aos serviços, né? Então, o setor serviços cresceu muito para reocupar, né, aquele espaço que ele tinha antes da pandemia, e isso aí esse impulso já aparentemente já está esgotado. Aliás, no último mês o serviço teve até uma taxa negativa de crescimento depois de muitas taxas altas. A construção civil também está perdendo impulso, que é um setor muito importante. E, para terminar essa minha listinha, a economia está se aproximando provavelmente do pleno emprego, já me referi a isso antes, né? E se isso for verdade, mais demanda agregada via impulso fiscal, etc., começa crescentemente a gerar mais inflação do que aumento de produção e emprego. Então, a gente vê que tem aqui uma lista de fatores positivos, negativos. O que isso representa em termos do PIB? Eu acho que os fatores negativos acabam pesando mais, então a gente vai ter, muito provavelmente, um crescimento bem mais baixo do que em 2022, que foi 3, deve ser 3 e pouquinho por cento, e vai deixar o carry-over de 0,4% para 2023, né? Eu acho que, num cenário básico, aí um cenário meu, não é do grupo de conjuntura, seria um crescimento de 1% para a economia, o que representaria, dado que a agropecuária já contribui com 1%, seria um crescimento zero para todos os demais setores da economia. Isso me parece um cenário básico, dado o peso dos juros, das incertezas, etc., e da economia mundial que eu me referi aqui. Num cenário um pouco mais, um cenário mais positivo, eu hoje trabalharia com um intervalo assim, um crescimento num cenário mais positivo de 1,3%, dá um ponta a ponta de 1,4%, e acho que é viável um cenário assim, se as incertezas não crescerem muito, se a situação, se os problemas da política fiscal, sobretudo, não pesarem demais sobre os juros, expectativas, etc. E no cenário negativo, eu acho que não vai haver um intervalo muito grande. No cenário negativo, eu apostaria aqui num cenário mais baixo, com um crescimento, digamos, em torno de 0,5%, que seria um pouquinho mais do que o crescimento zero ponto a ponto, um pouquinho mais do que o carry-over. Mas isso aí, esse cenário implicaria uma queda bastante grande dos outros setores que não a agropecuária, para compensar aquele crescimento de 1%. Então, seria esse mais ou menos um quadro assim que eu colocaria aqui para começar a pensar 2023. Eu vou parar por aqui e abrir aqui para os meus colegas. Margarida, por favor. Então, obrigada aí, Francisco. Vou falar um pouquinho sobre os investimentos, porque os investimentos são uma variável de gasto da demanda agregada, um componente da demanda agregada que eles têm, assim, uma supremacia. Por quê? Porque os investimentos atuam em duas pontas. Primeiro, aumenta a demanda agregada e, portanto, o PIB no curto prazo. Mas os investimentos têm a capacidade de alavancar, de fazer crescer o PIB potencial.
ou seja, eles também atuam do lado da oferta. E o crescimento do PIB potencial, além de fazer a renda per capita subir, etc. e tal, garante um crescimento no curto prazo mais intenso, mais sustentável. Por quê? Porque à medida em que o nosso PIB potencial cresce, isso vai adiando aquele risco inflacionário típico de pressões de demanda. Então, a economia pode crescer mais no curto prazo, sem gerar pressões inflacionárias típicas de demanda. Né? E isso é que dá, então, uma trajetória mais robusta de crescimentos de curto prazo. Bom, o que aconteceu com o investimento nos últimos anos? Nós alcançamos, no terceiro trimestre do ano de 2022, o maior nível de investimentos, 19,6% do PIB, dos últimos 6 anos, desde 2014. Né? Esse é um dado a preços correntes, depois eu vou falar do dado a preços constantes. E qual é a perspectiva que a gente tem aí para os investimentos? Bom, primeira coisa, eu queria relativizar um pouco esse dado. Esses investimentos, nesses últimos anos que eu acabei de relatar, eles foram muito estimulados pela construção civil, foram muito estimulados por preços de commodities, né, mais recentemente, principalmente. Então, todas aquelas atividades ligadas à agropecuária, caminhões, maquinário agrícola, subiu muito. Né? Então, isso foi muito favorável a essa performance dos investimentos. O que a gente pode esperar daqui para frente? Bom, vamos lembrar algumas coisas da literatura clássica de investimentos. Os investimentos dependem de duas variáveis: das taxas de juros, que são uma medida do custo de captação das empresas, né? Do custo do capital, do custo de oportunidade, e das expectativas em relação ao médio e longo prazo numa economia. E aí a gente tem, na verdade, uma série de fatores atuando do lado dessas expectativas. O que a gente pode, então, esperar para 2023? O quadro aí é um pouco incerto, porque, por um lado, o governo tem anunciado uma recuperação expressiva dos investimentos públicos. Mas aqui a gente tem que colocar algumas questões. Os investimentos públicos são, em geral, grandes estimuladores dos investimentos privados, porque na medida em que acontece uma construção, por exemplo, de uma rodovia, isso gera uma onda sucessiva de investimentos privados que pode gerar um ciclo virtuoso de investimentos, sim. Isso é muito bom. Mas qual é o problema? Hoje, a gente tem algumas limitações a essa elevação expressiva dos investimentos públicos. Primeiro, os investimentos públicos federais fecharam o ano de 2022 representando 0,3% do PIB. Isso é muito baixo, mas vamos lembrar também aqui na série histórica que o pico dos investimentos públicos federais foi de 1,2% do PIB em 2007. Então, também é uma taxa muito pequena. Bom, mesmo considerando que esses investimentos em 2023 dobrem, o que é muito pouco provável, porque para você construir, para o Estado gastar em investimento, tem que fazer licitação, isso leva tempo, tem que acompanhar a obra, então tem todo um aparato aí de infraestrutura a nível de ministérios que é muito difícil, de uma hora para outra, você conseguir dobrar a taxa de investimento dos investimentos públicos. Mas, mesmo assim, imagina que esse investimento público em 2023 dobrasse, saísse de 0,3% para 0,6%. O impacto disso no investimento agregado é muito pequeno. A taxa de investimento é 19,6% do PIB, o dado do terceiro trimestre. Então, é uma fração muito pequena para garantir que os investimentos no nível agregado aumentem. Outras limitações aí, como o investimento público garantindo a subida dos investimentos globais na economia. Se o aumento dos gastos públicos pretendido e anunciado pelo governo se concretizar, o risco fiscal percebido se elevará, já está se elevando, inclusive, né? O que acarretará numa elevação das taxas de juros, que já estão em patamar muitíssimo elevado, aumentando o custo do capital e aí desincentivando investimentos privados. Se a agenda fiscal anunciada e apresentada pelo governo se concretizar em 2023, haverá um aumento da taxa de inflação. Como o Francisco colocou, a gente está operando próximo ao pleno emprego. Os números aí não são absolutamente iguais, ditos pelos analistas, porque isso é um modelo que gera o tamanho do PIB potencial, mas, de qualquer maneira, há indícios de que a gente está se aproximando aí do pleno emprego, o que vai obrigar
elevando a taxa de inflação, então vai acarretar numa subida das taxas de juros ou, eventualmente, de um patamar mais alto para as taxas de juros ao longo de todo o ano de 2023, o que também vai desincentivar investimentos privados. E, por último, eu quero enfatizar que os investimentos não dependem apenas dos juros, como eu já coloquei, mas também da rentabilidade esperada do capital aplicado. E este fator depende de quê? De condições macroeconômicas estáveis, né? E de um ambiente facilitador de negócios. O que essa última variável, esse ambiente facilitador, nos remete à agenda da produtividade, que, com a exceção da reforma tributária anunciada pelo governo, que ele tem o propósito de fazer isso, tocar isso, a agenda da produtividade não está no radar. Nada foi dito em relação a ela, em termos de alavancagem da produtividade da mão de obra, um adensamento maior das empresas brasileiras às cadeias globais de produção, uma redução do custo do Brasil no sentido mais amplo da palavra, uma desburocratização, enfim. A gente tem aí uma agenda extensa, microeconômica, que também não está no radar, pelo menos até agora, ela não foi anunciada. Então, por conta disso tudo, para finalizar, a gente pode ter um fenômeno muito descrito na literatura econômica, que é o crowding out. A demanda agregada pública aumenta, mas ela expulsa a demanda privada. E esse mecanismo ele poderá ocorrer por alguns canais, no nosso caso, para esse ano. Uma elevação das taxas de juros por conta de pressões inflacionárias típicas de demanda e economia batendo no teto. Ou um aumento do risco fiscal, elevando também as taxas de juros mais longas, o que tira o investimento privado da cena. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem um discurso aí anunciador de investimentos públicos que vão ser a solução para os problemas e para o crescimento da economia brasileira, e por esses fatores todos que eu listei, não é bem assim. Então, era isso que eu queria colocar. Caio. Bom, um primeiro aspecto que eu queria destacar em relação às perspectivas para a economia em 2023 é que houve, de novembro para cá, uma piora muito significativa do ambiente macroeconômico. E isso ocorreu, sobretudo, por duas razões. A PEC da transição, que elevou os gastos muito acima do que seria razoável, e, segundo, as incertezas, que ainda continuam muito elevadas sobre o futuro arcabouço fiscal. O fato é que, ao invés do pragmatismo demonstrado no seu primeiro governo, o Lula, na sua versão atual, tem sido, pelo menos até agora, né, um ardoroso defensor das ideias mais tradicionais do PT. Em particular, a ideia da expansão fiscal e parafiscal via bancos públicos como o motor principal do crescimento. Em certas conjunturas específicas, mais favoráveis, o populismo fiscal, né, ele costuma ter um período inicial de graça, em que ele gera benefícios para a população, aumenta a popularidade do governo, segue-se esse ciclo. E os custos vêm depois, na forma de aumento da inflação, do aumento dos juros e, em último, no final da linha, de derrubada da atividade econômica. A questão é que não me parece que esse seja o caso da economia brasileira hoje, que haja esse espaço para um período de graça do populismo fiscal. Eu acho que nós estamos com isso por várias razões. Quer dizer, nós estamos com uma dívida pública muito alta e crescente até onde a vista alcança, por causa da diferença acentuada entre taxa de juros que incide sobre a dívida e crescimento do PIB. Nós estamos, no momento, sem arcabouço fiscal e com dúvidas ainda muito sérias se o arcabouço fiscal que vai construído será suficiente para infundir confiança na trajetória da dívida, etc. Nós estamos com a inflação muito alta, nós estamos com uma economia, como tanto a Margarida como mais o Francisco comentou, com baixa capacidade ociosa.
principalmente no mercado de trabalho, que está muito apertado, a gente vê pelos dados de taxa de desemprego e do aumento de salários que está ocorrendo na margem. E esse contexto é um contexto em que a expansão fiscal tende, em boa parte, a vazar a ter efeitos negativos, sobretudo sobre inflação e juros, e menos os efeitos positivos que se esperam de inflação fiscal do lado do crescimento. Como essas coisas vão se equilibrar, ainda é prematuro falar, mas eu acho que o espaço para o resultado benigno, para o estímulo é muito pequeno. Na verdade, o efeito principal você vai dar em mais inflação e mais juros. Então, esse é o quadro que a gente tem. O principal indicador dessa piora que eu falei do ambiente macro, por conta dessa opção de política econômica que vem sendo adotada até agora, desde novembro, né, é o fortíssimo aumento das taxas de juro de mercado desde então. Tanto das taxas do título do Tesouro Nacional, negociados no mercado secundário, né, quanto das taxas que precificam a evolução da Selic nos próximos anos. Se a gente olhar para as taxas do Tesouro longas, as NTN-Bs, que são títulos indexados à inflação e pagam juro real, se a gente pegar de 10 anos para cima, eu estou pegando 10 anos para fugir para escapar desse efeito de curto prazo do juro muito alto por conta da necessidade de desinflacionar a economia. Se a gente pegar esse juro longo, a gente vai ver que as taxas de juros estão em níveis absolutamente insustentáveis, as taxas reais de juros. A NTN-B paga inflação mais juro real. O juro real estão oscilando, né, de 10 anos para cima, de 6,2% a 6,3%. Mais do que isso, não é só insustentável, esses juros reais estão incidindo sobre inflações implícitas que nada tem a ver com as metas de inflação, que são muito mais altas que a inflação. Para vocês terem uma ideia, se a gente pegar a NTN-B de 10 anos, que está pagando juro real de 6,2%, a inflação implícita é de 6,3%, quer dizer, uma inflação implícita de 6,3% média nos próximos 10 anos. Nada a ver com as metas de inflação. É claro que é verdade que as taxas de juros de mercado não podem ser tomadas como projeções do que vai ocorrer com as taxas de juros e a inflação na prática, porque elas embutem prêmios de risco, né, que são cobrados em relação ao comportamento dessas variáveis. Mas a verdade é que essas taxas, o que elas revelam é uma confiança muito baixa na situação fiscal do país ainda, uma confiança a ser construída, séries de desconfiança em relação à capacidade do Banco Central, no horizonte mais próximo, reduzir a inflação para perto das metas. É isso que essas taxas revelam. Portanto, elas mostram um quadro de muito baixa previsibilidade da economia brasileira nos próximos anos. E, para concluir essa minha breve intervenção, eu queria fazer um comentário sobre algumas observações sobre o desempenho da economia em 2023. Desempenho, aliás, que vai ser do qual vai depender em grande medida do que vai acontecer em 2024. De certo modo, não pode pensar 2024 separado do que vai acontecer em 2023. Para efeito de raciocínio, vamos pensar assim, dois cenários, um negativo e um otimista. Muito provavelmente o que a gente vai ter é um cenário nesse intervalo. Se a gente fosse julgar pelo andar da carruagem até agora, seria mais próximo do negativo, mas é prematuro ainda falar sobre isso, mas vamos olhar esses dois cenários e pensar um pouco sobre isso. O que é o cenário negativo? Um cenário negativo é um cenário de um déficit primário elevado, o que significa uma expansão fiscal bem forte, e onde o governo não consegue entregar um arcabouço fiscal que gere confiança na sustentabilidade da dívida. Essa seria a premissa do cenário negativo. E é um cenário onde o que a gente poderia esperar seria uma inflação igual ou eventualmente um pouco maior do que a desse ano e não menor, como um cenário mais provável. E nós poderíamos a manutenção de taxas de juros em decorrência muito elevadas, transbordando para 2024,
um crescimento baixo da economia e um ambiente de e tudo isso preparando o ambiente para 2024 ainda muito ruim. Esse seria o cenário negativo. No cenário otimista, a premissa maior é exatamente também a questão fiscal, é um déficit primário bem mais modesto que está anunciado no que se tem no momento na cabeça, em função da aprovação da PEC, e um arcabouço fiscal crível. E aqui, nessa questão do arcabouço fiscal crível, há um problema crítico, que é o seguinte: o arcabouço fiscal, seja qual for esse arcabouço fiscal, a peça-chave dele para ser crível vai ser o controle dos gastos, não há como escapar disso. Por controle dos gastos, eu estou entendendo gastos subindo menos que o crescimento do PIB, de tal forma que o gasto se reduza em percentual do PIB e, dessa forma, contribua para o ajuste fiscal requerido. Se não houver isso, se o ajuste for todo pelo lado da arrecadação, eu diria que é praticamente certo que ele não vai inspirar confiança. E isso por uma razão muito óbvia, né? Porque é um ajuste muito mais incerto pelo da arrecadação e que dificilmente terá a magnitude requerida. Ele será viável na magnitude que é requerida. Então, é um ajuste que tende a inspirar muito menos confiança. A questão do controle dos gastos, dele se mantido crescendo menos que o PIB para contribuir para o ajuste, leva à seguinte questão: como o crescimento do PIB nos próximos anos tende a ser muito baixo, crescer menos que o PIB não é muito diferente do teto tal como existe hoje. Então, a gente teria, o que eu estou querendo dizer é que para a proposta de arcabouço fiscal ser crível, ela vai ter que manter o teto com ajustes marginais, o teto dos gastos. E aqui temos, obviamente, um grande problema, porque a questão é: o governo vai bancar isso, vai concordar com essa ideia. O Lula tem repetidas vezes feito carga contra o teto, e a última, todos nós assistimos, foi na posse dele, né, onde ele chamou o teto de uma estupidez. Então, fica no ar essa questão se isso vai acontecer ou não, na verdade, né? De qualquer maneira, se for viável um cenário mais favorável ao lado fiscal, onde o arcabouço fiscal seja bem aceito, bem recebido, isso abriria caminho para um cenário bastante melhor do ponto de vista de redução da inflação, dos juros e do câmbio. Claro que a intensidade dessas coisas vai ser influenciada também pelo cenário externo, não há dúvida, mas abriria caminho para uma coisa desse tipo. O crescimento, eu acho que seria baixo do mesmo jeito, porque nós estamos num período de juros muitíssimo elevados e com a necessidade de desinflacionar a economia. Então, mesmo com a política econômica indo na direção que eu estou chamando de correta, entre aspas, no cenário otimista, o crescimento seria baixo, mas as condições para um desempenho muito melhor em 2024 estariam sendo criadas. Então, esse seria o grande ganho desse processo do ponto de vista de crescimento em 2023. Cenário de ajuste, no fundo, para preparar o ambiente macro, criar um ambiente macro favorável para o crescimento em 2024. E esse crescimento em 2024 ainda pode ser turbinado por um outro elemento de melhora das expectativas e tal, de efeitos concretos também na economia, que é a reforma tributária, que o governo está aparentemente jogando suas fichas nela. Se ela de fato decolar, isso seria um ganho importante para o desempenho da economia a partir de 2024. Para onde vamos é o que iremos ver nos próximos meses. Por enquanto, é muito difícil saber. O que sabemos só é que os sinais até agora não têm sido bons, e se é julgar pelos sinais, como eu disse, a gente estaria mais perto do negativo do que do otimista. Mas vamos aguardar os próximos meses como é que as coisas evoluem. Lixa. Bom, obrigado. Eu gostaria só de destacar dois aspectos que já foram tocados de alguma forma por Francisco Eduardo, Margarida e Caio. O primeiro ponto é sobre a interação entre a política monetária e fiscal. O novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem destacado que
deve existir uma harmonia entre a política monetária e fiscal, que seria desejável para neste novo governo ter essa harmonia. Tá? Como Francisco Eduardo, a Margarida e o Caio já destacaram, tá? Vamos ter uma expansão fiscal para este ano 2023, devemos ter uma manutenção dos estímulos fiscais que já existiam, tá? E isso está tendo um efeito sobre as expectativas de inflação, especialmente para essas expectativas de inflação para 2024 e 2025, tá? Claro que o que significa que o processo desinflacionário, na medida que tenhamos essa expansão fiscal, vai resultar mais lento, ou seja, vamos demorar mais tempo para convergir para a meta de inflação. A expectativa de inflação para 2025 está em 3,25, não? Segundo o último relatório Focus, ou seja, está um pouquinho acima do que seria a meta de inflação para 2025. Tá? E essas expectativas, tanto para 2024 e 2025, estão começando a se desancorar ainda mais. Tá? Por causa, como a Margarida destacou, o Francisco Eduardo também, a gente já está perto do pleno emprego e temos pressões fiscais aí. O que significa, como já também foi colocado, que a taxa de juros Selic deve começar a cair depois do que a gente esperava, tá? Ou seja, já sabemos que no primeiro semestre não vai cair, provavelmente pode cair no final do terceiro ou no quarto trimestre, deve cair muito mais lentamente do que a gente esperava. Segundo o relatório Focus, a Selic para final de 2023 está em 12,25, um pouco acima do que a gente tinha nas últimas semanas. Então, a gente já está começando, pelo menos nas expectativas dos agentes, ainda quando o Banco Central não tem ainda se manifestado, um plano de voo para a Selic um pouco mais alta do que a gente esperava algumas semanas atrás, tá? O que já foi dito, não? Que isso deve ter algum efeito contracionista. Significa, basicamente, na medida que a gente tem um Ministério da Fazenda ou uma política fiscal mais expansionista, vamos a ter como contrapartida uma política monetária mais contracionista. Tá? Ou seja, teremos um Banco Central um pouco mais conservador, se for o caso, em resposta a essa política fiscal. É claro que temos que esperar, esse um pouco o que a gente tem por enquanto, são algumas expectativas para o gasto e arrecadação para 2023, mas estamos à espera da discussão sobre o novo arcabouço fiscal, tá? Isso deve acontecer ao longo do primeiro semestre, conforme foi já declarado pelo ministro Fernando Haddad, tá? E ver qual vai ser esse novo arcabouço fiscal que vai substituir, pelo menos, como já foi colocado aqui, a regra do teto do gasto. Tá? Isso cria muitas incertezas na economia e tem vários efeitos, alguns dos quais já foram comentados aqui, por exemplo, o aumento dos prêmios de risco. O segundo ponto que eu gostaria de destacar, tá? Tanto no cenário que o Francisco Eduardo colocou, o que ele chamou do cenário básico, quanto no cenário que o Caio destacou, a gente teria um crescimento um pouco superior em 2023 ao que seria o carry-over, não? Que teríamos. Tá? Ou seja, teríamos um crescimento ponta a ponta, um pouquinho positivo. Tá? A minha pergunta, o ponto que a gente ainda não tratamos aqui, é como que isso se distribuiria ao longo do ano. Tá? Quando a gente analisa o que os analistas estão colocando, tá? Todos eles propõem que a gente vai ter um primeiro semestre negativo, provavelmente nos 2 primeiros trimestres deste ano 2023, teremos uma taxa de crescimento levemente negativa e um pouco positiva
no segundo semestre, tá? Com 2 trimestres com crescimento levemente positivo, tá? A minha impressão é que pode ser o contrário, tá? Acho que é claro que a gente está com uma desaceleração da taxa de crescimento e que provavelmente teremos neste primeiro trimestre um crescimento baixo, mas eu acho que ainda não será negativo, será positivo, dada a manutenção dos estímulos que foram anunciados já pelos novos integrantes da equipe. Tá? Então, eu acho que devemos ter um primeiro semestre com 2 trimestres positivos e acho que aí sim, na medida de que os indicadores financeiros vão se deteriorando ao longo dos meses, neste começo de 2023, devemos ter duas taxas de crescimento levemente negativas no segundo semestre deste ano. Tá? Isso um pouco vai na contramão do que seria a lógica dos principais analistas. E, digamos, isso está mais embasado pelos anúncios que a gente teve na última semana ou nos últimos dias sobre os estímulos fiscais que a gente vai ter para este primeiro trimestre. Tá? É claro que, na medida de que a gente tem, então, um segundo semestre deste ano, no final do ano, já com taxas levemente negativas, isso vai afetar o carry-over e o crescimento para 2024. Tá? Então, eu só queria destacar esse ponto, Francisco Eduardo. Ok, então, nesse primeiro podcast do ano, em que nós apresentamos aqui primeiras impressões, digamos assim, sobre a economia em 2023, já sob nova direção. Nessas primeiras impressões, quer dizer, nós apontamos, na verdade, isso não foi dito, que apesar de algumas indicações muito positivas em campos como educação, saúde, meio ambiente, os sinais na economia são mais preocupantes. Então, a gente procurou um pouco refletir sobre esses sinais e suas implicações, né? E ao longo agora, enfim, dos nossos próximos podcasts, à medida que as medidas forem sendo tomadas efetivamente, nós teremos, então, condições de avaliar com um pouquinho mais de propriedade as tendências da economia. Voltamos, então, na próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura e feliz 2023 para todos.